Olá a todos. Nós vimos no vídeo anterior que ao pecar, Adão e Eva, os pais da humanidade, se rebelaram contra Deus e naquele momento em que eles desobedeceram aquela ordem direta de Deus, mesmo tendo sido advertidos de que eles seriam punidos com a morte eterna e também com a morte física, mesmo assim eles pecaram. E no momento em que eles pecaram, o Espírito de Deus, que era ligado ao Espírito do homem, este Espírito divino se desligou do Espírito humano. E o homem passou a ser um ser totalmente contrário a Deus e às coisas de Deus. Ele pegou uma aversão às coisas de Deus. O homem se tornou antagônico a Deus, se tornou inimigo de Deus. Não foi Deus que se tornou inimigo do homem, foi o homem que se tornou inimigo de Deus. E ele recebeu, no exato momento do seu pecado, essa morte espiritual, como a gente chama, quando o Espírito Divino se desliga do Espírito do homem. O homem espiritualmente, e bem entre aspas esse espiritualmente, ele morreu. Porque não é uma morte do Espírito, o Espírito não morre, ele é eterno. Mas como ele se separou de Deus, do Espírito de Deus, ele está morto espiritualmente, adormecido, ele está dormente. E quem comanda as ações humanas agora é a alma humana, que havia sido criada no momento em que Deus criou o homem, o corpo humano, e ele soprou no, no nariz do homem, daquele boneco de barro, o seu espírito. Foi criada uma alma que faz uma interligação entre o ser espiritual humano e o corpo físico humano. E quando esse homem pecou e o Espírito de Deus se desligou dele, do espírito do homem, a alma passou a dominar, porque antes ela era dominada pelo Espírito. Era o Espírito quem controlava. Mas agora o espírito humano é adormecido, está adormecido. E com esta consequência do pecado vieram todas as outras, que foi a maldição da natureza, doenças, enfermidades e a morte física. O homem não foi feito para morrer fisicamente, mas veio também a morte física. O homem que foi criado para viver eternamente naquele estado de pureza original, evoluindo sempre intelectualmente, crescendo em conhecimento, o homem passou a viver menos, começou a adoecer e envelhecer o seu corpo, e depois de uma certa idade, alguns anos de vida, o corpo humano também morre. O espírito humano foi o que foi primeiro adormecido com a separação de Deus. Foi instantâneo no ato do pecado. Mas o corpo humano foi envelhecendo aos poucos e morre depois de alguns anos, já velho e cansado. Mas no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 1, o autor do livro, inspirado pelo Espírito Santo, nos diz que Jesus veio para cumprir aquilo que ele havia prometido ao seu povo, àqueles que creem em Deus, que ele viria como Salvador. E nós vamos entender um pouquinho mais o que significa essa salvação. Esse vídeo é como se fosse uma continuidade do vídeo anterior. O Evangelho de João diz ali no capítulo 1, nos versículos iniciais, que Jesus veio para os seus. Ou seja, ele veio para aqueles a quem ele foi prometido, que é o povo judeu. Todo o Velho Testamento fala sobre isso, sobre a promessa do Messias que viria. E o Messias, para nascer na terra como um homem, ele tinha que ter um povo, uma família, seres humanos dos quais ele descenderia humanamente falando. E foi do povo judeu. Foi aos judeus que foi dada todas as revelações e a eles aqui foi feitas as promessas. Mas não somente para os judeus, também para os outros, os não-judeus. Só que quando Jesus veio, os judeus não estavam preparados para recebê-lo e não o receberam de fato. No Evangelho de João diz exatamente isso. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. No versículo 12 do capítulo 1.
Mas diz também o seguinte: mas aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então precisa ficar bem claro que todos os seres humanos, todos, de todas as raças, etnias, de todos os povos, são criaturas de Deus. Mas filhos de Deus não são todos. Quem são os filhos de Deus? São aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador. São aqueles que reconhecem em Jesus o Messias prometido. Aquele que veio para salvar, resgatar a humanidade. Aquele que veio para morrer em lugar do homem. Aquele que veio para fazer um sacrifício vicário, substitutivo. Esse foi Jesus. No capítulo 3 de João, do Evangelho de João, um grande mestre da lei de Israel, um grande mestre dos judeus, que cria em Jesus, mas ainda tinha dúvidas, procurou Jesus à noite porque ele ficou um pouco envergonhado ou com medo dos outros líderes de procurar Jesus, então ele procurou Jesus à noite para tirar as suas dúvidas. E ele queria saber como é que o homem iria ser resgatado, como é que ele iria para a eternidade e viver com Deus. E Jesus falou para ele o seguinte: o homem precisa nascer de novo. Este mestre da lei ficou admirado. Como que um homem pode nascer de novo? E ele ainda faz a pergunta: pode um homem, sendo velho, entrar de novo no ventre materno e nascer segunda vez? E Jesus falou para ele assim: olha, não estou falando de coisas materiais, estou falando de coisas espirituais. Jesus estava se referindo à morte espiritual. Lembram-se que eu falei da morte espiritual, que é a separação do homem, do espírito humano, do espírito divino? Jesus está falando dessa morte. Ele disse o seguinte, que esse espírito humano precisa nascer de novo, porque ele está adormecido, ele está dormente, ele está inoperante, inativo no centro do ser humano, no cerne do ser humano. E ele precisa acordar, despertar. Nós vemos na carta de Paulo aos Efésios que esta obra de despertar o espírito humano, ela é feita pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é enviado aos seres humanos e ele começa a falar sobre essas coisas com o espírito do homem que está adormecido. Então ele é despertado para ouvir. Se ele continuar ouvindo o que o Espírito Santo está falando, ele acorda. E aí então ele tem a oportunidade de crer naquilo que o Espírito está falando para ele. Então primeiro ele precisa ser despertado. Ele precisa ser acordado do seu sono espiritual para ouvir a mensagem do Evangelho. E então, ouvindo esta mensagem, ele tem a opção de crer ou não no Messias, em Jesus o Salvador. E se ele crer, o que acontece? O Espírito Divino, o Espírito de Deus se une outra vez ao Espírito humano e ele se torna então espírito ativo novamente. O espírito humano então desperta de vez. E agora, unido novamente ao Espírito de Deus, ele vai querer buscar a vontade de Deus. Ele se torna de novo amigo de Deus. A Bíblia diz que Deus nos amou, no Evangelho de João, capítulo 3, de tal forma que ele enviou o seu Filho para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, ele saia daquela condição de condenação que foi feita lá no Gênesis capítulo 3 e recebe o perdão dos seus pecados porque Jesus pagou por ele. E no Evangelho de João ainda diz que aquele que crê já está salvo, mas o que não crê permanece sob condenação. É o que está escrito ali no Evangelho de João capítulo 3, dos versículos 15, 16, 17 e 18. Aquele que crê em Jesus, porque ele foi despertado pelo Espírito Santo, o seu espírito crê em Jesus. Reconhece que Jesus, sim, é o Messias prometido, é o Salvador. E ele, então, recebe de novo, ligado a ele, no seu espírito, o Espírito Divino, o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus.
e o homem se torna uma nova criatura. Este é um novo nascimento. O espírito do homem renasce. O corpo continua envelhecendo e vai um dia morrer e ser enterrado. Mas o espírito dele é renascido. Ele nasce de novo e vai passar agora a eternidade com Deus. Nós sabemos que essa mensagem não acaba aqui. Essa obra de Jesus não terminou aqui, quando o homem aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Ela continua. Deus tem essa mensagem, precisa ser levada a muitas outras pessoas, e Deus quer contar conosco, que recebemos Jesus como nosso Salvador. Nós que nascemos de novo por crermos em Jesus, fomos despertados pelo Espírito Santo, cremos em Jesus, nascemos de novo, recebemos de presente, de graça, a salvação que Deus tem para nos dar. Nós temos a incumbência de levar essa mensagem a outros. No final dos tempos, baseado nos ensinos bíblicos, cremos que não está longe, está bem breve de acontecer, os corpos humanos daqueles que creem em Jesus serão ressuscitados e eles se unirão com o seu espírito e vamos passar a eternidade com Deus, com o nosso corpo ressuscitado, rejuvenescido. Nós teremos a mesma estatura que Jesus tinha quando ele ressuscitou. E nós vamos passar a eternidade com Deus, em corpo, alma e espírito, vivendo aquilo que Deus planejou desde o início, quando criou a humanidade. Vamos viver uma vida eterna de crescimento, de conhecimento de Deus, de gozo, de alegria, eternamente na presença de Deus, sem doenças, sem morte, sem pecado, sem separação de Deus, para nunca mais sermos separados de Deus. Viveremos a vida eterna. Se você procurar neste mesmo canal, tem outros vídeos onde eu falo mais sobre isso, sobre outros assuntos também. Tem vários vídeos, alguns foram gravados há 4 anos atrás. Você pode procurar lá e ouvir, assistir, para você ter um entendimento maior. Mas nós vamos continuar falando sobre tudo aquilo que é da palavra de Deus, tudo aquilo que Deus quer que nós saibamos. Eu vou continuar aqui falando. Eu peço que você se inscreva neste canal, se você ainda não se inscreveu. Curta, né? Clique ali no joinha e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você conhece, que você quer que conheça esta verdade bíblica. O que eu falei aqui está escrito no Evangelho de João, capítulos 1 e 3, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1 e 2. E também no livro de Gênesis, capítulo 3. E vamos estar falando e ensinando sobre a Bíblia. Que Deus te abençoe grandemente. Que Deus possa conceder a você a graça de conhecer a verdade da palavra dele. Em nome de Jesus. Amém.